Bom, gente, eu vou estar resolvendo a questão 48 aqui, só que eu gostaria de lembrá-los que essa questão ela vai envolver diagrama de fases, né, que você vai ver na física também. Isso aqui a gente vai trabalhar mais pra frente, tá? Mas a gente já resolve, você já vai pegando, absorvendo conhecimento aí, tá? Então foi fornecido aí o diagrama de fases da água, né? O que o diagrama de fases faz? Ele fornece pra gente pressão e temperatura para que a gente, numa certa pressão e numa certa temperatura, determine qual é o estado físico da substância. Né? Toda substância vai ter, então, o seu estado, o seu diagrama de fases. E o mais clássico é o da água, que no ensino médio que aparece para a gente. Mas é importante a gente salientar o seguinte, que nessa região aqui, ó, tá vendo? A, D. Essa região corresponde ao estado sólido. Tudo isso aqui, ó, a água estaria no estado sólido. Aqui no estado líquido, olha só. Aqui, galera, é o seguinte, aqui nós temos aqui, ó, nesse ponto C, ó, daqui para cá, nós temos aqui o estado de vapor. E aqui, nessa região, o estado gasoso. Então, por exemplo, você pega lá 760 milímetros de mercúrio e nessa região e desce, por exemplo, nessa temperatura aqui. Caiu aqui, então a substância está no estado líquido. Então, olha só que interessante, você consegue determinar o estado físico a partir da pressão e da temperatura que a substância estiver, né? Lembrando que o gás é aquele que você vai aumentar ou diminuir a pressão e você não vai ter mudança de estado físico aqui. O vapor sim. O vapor, quando você aumenta a pressão, olha que legal, ele passa para o estado líquido e quando você diminui a pressão, ele volta para o estado de vapor. Então ele vai estar em equilíbrio com o estado líquido, coisa que não acontece com o gás, que é a diferença básica entre gás e vapor. Tá bom? Bom, mas aí ele vai dizer o seguinte, analisando o diagrama de fase da água, todas as alternativas estão corretas, exceto ele que é onde está errado. Letrinha A, o ponto A é o ponto triplo da água. É verdade, viu, gente? Nós vamos ver mais pra frente isso, nós não falamos ainda isso aí pra vocês, mas esse ponto aqui é chamado ponto triplo, onde nós temos a coexistência dos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Letrinha B, a água está na fase gasosa no ponto Z. Se você for avaliar o ponto Z, olha só aqui, ó, nessa pressão e nessa temperatura, nesse ponto Z, está no estado líquido e não no estado gasoso. Então já é a resposta que ele quer que está errada, né? Vamos ler as outras. Ó, a curva AB é a curva de vaporização. Então se você pegar ó, entre A, B, por que está certo isso? Porque vaporização é a passagem do líquido para o vapor. Então acontece vaporização aqui, ó, nessa curva, né? E você volta do vapor para o líquido condensando também. Seria condensação também se você voltar, né? Então estaria certa a letrinha C, que a gente também vai estudar isso depois. A água está na fase sólida no ponto X. Então, se você pegar o ponto X, olha só, realmente caiu no estado sólido, certinho, né? Então, essa correlação de estados ela é sempre assim, ó, sólido, líquido, vapor e gasoso. Então, isso aqui você pode memorizar assim que te ajuda muito. O ponto B é o ponto de ebulição da água no nível do mar. Então, se você for observar, a gente vai inclusive em propriedades coligativas, lá na frente nós vamos trabalhar isso. Mas se você for pegar o ponto B, olha só, o ponto B está a 760 milímetros de mercúrio, a água está nessa pressão, que corresponde a 1 atm, né? E a temperatura está 100 graus Celsius. Então, realmente, a água pura a 1 atmosfera, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, né? Tem temperatura de ebulição 100 graus Celsius, certinho, ela entra em ebulição a 1 atmosfera a 100 graus Celsius. Perfeito, realmente a resposta é a letrinha B, mas diagrama de fase será trabalhado mais intensamente com você um pouquinho mais para frente. Beleza, galerinha?